paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 8, e versículo de número 5 a 8, e depois nós vamos ler o 13, que vai nos dizer assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Agora o versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes pensamos que Jesus precisa de muito para operar milagres. Muitas vezes achamos que Jesus, ele não pode mandar uma palavra e acontecer um milagre. Queremos mais. Queremos que Jesus, ele venha entrar na nossa casa, venha tocar, venha manifestar o poder, venha usar pessoas para falar, venha confirmar, venha testificar. E muitas vezes passamos desapercebidos nas coisas mais simples, porque Jesus ainda trabalha em meio à simplicidade. Você observa aqui, irmãos, que Jesus ia na casa deste centurião. O centurião pede ao Senhor para que o Senhor curasse ao servo dele que estava horrivelmente enfermo. Estava sofrendo muito. E Jesus se propõe aí na casa deste homem, dizendo: Eu irei curá-lo. Quantos de nós, né, irmãos, queríamos ter o prazer de Jesus, humanamente falando, entrar na nossa casa? E até mesmo para a gente ter a certeza de que o milagre ia acontecer. Porque quando os nossos olhos veem, é mais fácil, humanamente falando, é assim, né? Mas quem anda por fé não anda pra mandorecandaraia por vista. Quem anda por fé acredita que o Senhor não precisa de muito para operar milagre. Eu não sei o que você entrou aqui precisando, mas eu quero lhe dizer que Jesus não precisa de muita coisa para operar o milagre. Você só precisa ter fé para acreditar na palavra. Você só precisa ter fé para acreditar que o Senhor vai te curar, que Ele vai restaurar, que Ele vai abrir a porta, que Ele vai fazer o impossível acontecer. Declare comigo: eu vou ter fé e eu creio que a surpresa vai acontecer. Eu vou ter fé e eu creio que a surpresa vai acontecer. O Senhor tem surpresa boa aqui para pessoas que acreditam, pessoas que tomam posse da palavra, pessoas que têm fé. Porque acreditar, irmãos, no que você não está vendo é ter fé. Quando nós vemos este centurião dizendo ao Senhor que ele não era digno, que o Senhor entrasse na casa dele, mas que o Senhor apenas mandasse uma palavra e o servo seria curado, irmãos, ele estava agindo por fé. E é isso que Deus quer de mim e de você. O Senhor quer que tenhamos fé. Porque muitas vezes ficamos querendo ver muita coisa acontecer e não colocamos a nossa fé em ação. O Senhor marcou um encontro contigo hoje para lhe dizer: é tempo de colocar a sua fé em ação. É tempo de voltar a crer como você cria. Porque eu estou conversando com pessoas aqui, irmãos, que tinham muita fé, que acreditavam no que Deus falava, no que Jesus falava, no que o Espírito Santo revelava. Mas agora, diante de tantas lutas, diante de tantas adversidades, você muitas vezes tem pedido a Deus para ver sinais a todo tempo, para você continuar crendo. Este homem, irmãos, poderia ver Jesus entrando na casa dele, tocando no servo dele, o servo dele ficando curado, mas ele disse: não precisa nada disso. Xarabacandarasto. Eu só preciso de uma palavra. Nós precisamos acreditar, irmãos, que não é muita coisa que a gente vê acontecendo, que o milagre acontece através delas, não. O Senhor não precisa de muito para operar milagre. Ele só quer que a gente venha a ter fé, que a gente acredite.
A palavra do Senhor nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas acreditamos nela. Nós não contemplamos, irmãos, muitas coisas, mas se acreditamos, nós vamos ver o quê? O milagre acontecendo. Foi isso que este centurião fez. Este homem aqui, irmãos, deixou Jesus admirado com a fé dele. Será que hoje Jesus olha para a terra, olha para mim e para você e diz assim, que mulher de fé? Olha para você e diz, que homem de fé? Ou será que ele olha para nós e diz, homens de pequena fé? Mulheres de pequena fé, por que duvidaste? Não é tempo de duvidar. O Senhor, Ele marcou um encontro com você hoje para te dizer, eu quero que você tenha mais fé. Porque o seu milagre vai acontecer não é através dos grandes sinais. Não é através daquilo que você fica vendo a todo momento diante dos teus olhos. Mas é através da sua fé. Irmãos, a fé nos faz viver o impossível. A fé nos faz viver aquilo que humanamente falando é loucura, mas nós não podemos esquecer de andar por fé. As pessoas estão dizendo que servem a Deus, mas muitas vezes não tem mais fé, irmãos. Não acreditam mais que Jesus pode curar, que Jesus pode libertar, que Jesus pode restaurar, que não precisa muita coisa acontecer diante dos nossos olhos para que o Senhor venha fazer o milagre acontecer. Este homem acreditava. O centurião deixou Jesus admirado. Declare comigo, eu vou ser como o centurião, eu vou ter fé. Eu vou ser como o centurião, eu vou ter fé. Tem pessoas aqui, irmãos, que não estão como o centurião. Mas você está como Gideão, fazendo prova a todo tempo. E Deus está dizendo, até quando ficarás duvidoso, para com o Senhor teu Deus? Até quando duvidarás do que o Senhor pode fazer por ti? Mas, irmã, eu só tenho uma palavra. O meu cenário é contrário. Deus diz que vai curar, mas a cura não chegou. Deus diz que vai libertar, mas a libertação não aconteceu. Deus diz que vai restaurar, mas eu ainda não contemplei a restauração. E Deus está dizendo, desde quando? Eu ando segundo o que você contempla. Os teus olhos contemplam um cenário contrário, mas a palavra do nosso Deus é que prevalece. Quando você entende que a palavra de Deus prevalece, você não anda por vista, você anda por fé. E era isso, irmãos, que este centurião estava fazendo, andando por fé. Versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus deixou bem claro aqui qual foi o destaque na história do centurião, a fé dele. Porque ele não precisou, irmãos, ver Jesus tocando, ele não precisou ver tudo favorável diante dos olhos dele. Outra coisa, oportunidade ele teve. Porque o próprio Jesus se prontificou a ir até a casa dele. Versículo 7. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Jesus não falou assim, ó, eu vou lançar uma palavra. Jesus disse, eu irei. Jesus se prontificou, mas este homem tinha tanta fé que ele entendeu, não precisa o Senhor ir até lá. Porque o Senhor tem autoridade. Até quando você vai esquecer que o Senhor nosso Deus tem autoridade? Até quando você vai esquecer o poder do Senhor nosso Deus? Porque, irmãos, Jesus continua sendo o mesmo que curou o servo do centurião com uma palavra. Que não precisou nem ir na casa deste homem. Jesus continua sendo o mesmo que restaura através da palavra dele, que cura através da palavra dele, que liberta através da palavra dele, que faz o impossível acontecer através da palavra dele. Porque ele não mudou. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que não mudou. Ele continua sendo o mesmo, ainda faz milagres. Eu sirvo a um Deus que não mudou. Ele continua sendo o mesmo e ainda faz milagres. Comece a partir de hoje a lançar fora essa incredulidade. Comece a partir de hoje a parar de querer ver grandes sinais para depois acreditar que o milagre vai acontecer. Pare de ser uma pessoa que anda desconfiando o tempo inteiro da palavra do Senhor teu Deus. Se ele falou, tá falado.
Se ele lançou uma palavra, irmãos, essa palavra vai surtir efeito, queira o cenário ou não, queiram os inimigos ou não. O Senhor, ele faz a palavra dele se cumprir, porque a palavra do Senhor nos diz que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Se o Senhor vela sobre a palavra dele para cumprir, ele não anda segundo o cenário. Ele não anda segundo o que estamos contemplando, e sim segundo a palavra dele. Então se apegue à palavra, não espere as profecias acontecerem, chegarem até você, alguém mencionar seu nome para você acreditar, não. Mas acredite nas mínimas coisas, sabe? Que humanamente falando para você é pequena, mas creia. Talvez você tenha uma palavra, Deus já falou para você, já te deu versículos bíblicos, já usou até mesmo pessoas para dizer que ele vai libertar, que ele vai curar, mas o cenário é contrário e Deus está dizendo, não espere todos os momentos eu ficar confirmando o que eu já falei, eu vou fazer acontecer. Tem pessoas aqui, irmãos, querendo confirmações do que Deus já falou e Deus está dizendo, até quando ficarás assim? Oscilando, ricandarabacandaраia. Até quando ficarás assim duvidoso e duvidosa sobre aquilo que eu já falei? Para que confirmações do que Deus já lhe disse? Se ele falou, irmãos, nós só temos o que ter fé, nos apegarmos à palavra. Porque a palavra de Jesus muda cenário. A palavra de Jesus cura. A palavra de Jesus liberta, transforma, faz o impossível acontecer. Mas nós precisamos voltar a acreditar nisso. Nós precisamos voltar a ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem a possibilidade de agradarmos a Deus sem fé. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Então hoje olhe para esta palavra, olhe para o centurião, olhe para o exemplo dele. Ele poderia muito bem, irmãos, deixar Jesus na casa dele e fazer um milagre acontecer diante dos olhos dele, mas ele disse, eu não preciso ver. Eu acredito tanto, eu acredito piamente que o Senhor tem poder, eu tenho tanta fé, que eu acredito que somente a palavra que o Senhor lançar faz o milagre acontecer. A tua palavra traz resultados, declare comigo. A palavra de Jesus traz resultados e faz o milagre acontecer. A palavra de Jesus traz resultado e faz milagres acontecer. É sobre esta palavra, irmãos, que nós temos que nos apegarmos. Não é ao cenário, não é aquilo que parece contrário, mas nós temos que nos apegar ao que Jesus falou. Mesmo que tudo seja contrário, eu não sei como é que você entrou aqui, como está o seu cenário, mas o Espírito Santo sabe. E o Senhor, Ele me trouxe aqui com esta palavra para lhe dizer, mesmo tudo sendo contrário, mesmo que humanamente falando não faça sentido você prosseguir, não faça sentido você acreditar na palavra, o Senhor hoje diz para você, vale a pena acreditar na palavra. Porque você não anda segundo o que os teus olhos contemplam, você anda por fé e a fé traz resultados. A fé te faz viver milagres. A fé abre portas. A fé faz a cura acontecer. A fé restaura, a fé liberta, a fé transforma. Mas precisamos voltar a colocar o que, irmãos? A fé em ação. Versículo de número 13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado, conforme a fé. Pois foi a fé do centurião que fez o resultado chegar na vida do servo. É a sua fé que vai trazer resultado na sua casa. É a sua fé que vai trazer resultado na sua família, na sua saúde, no seu ministério. Porque nós que servimos a Deus não andamos por vista, nós andamos por fé. Então o resultado vai vir não é através de sinais. O resultado, ele vai vir através da fé. Através daquilo que o Senhor lançou sobre a nossa vida e nós acreditamos, nós nos apegamos, irmãos. O que tem de pessoas que já eram para ter sido curadas, já eram para ter sido libertas, a história já era para estar transformada, mas não foi ainda porque anda oscilando. Não foi ainda porque não se apegou à palavra. O Senhor diz para você hoje, a minha palavra quem traz o resultado, é a minha palavra quem faz o impossível acontecer, só acredite. Que a palavra transforma, que a palavra liberta. Versículo 8, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. A palavra acabou.
E foi isso que aconteceu. A palavra de Jesus chegou aonde o centurião não conseguia chegar. A palavra de Jesus chegou aonde a medicina não conseguia chegar. A palavra de Jesus entrou aonde o ser humano não poderia entrar na vida do criado do centurião. E assim é na sua história. É a palavra que faz a diferença. É a palavra que vai fazer você ver resultados. A palavra de Jesus. Por isso hoje se apegue à palavra, mesmo que tudo seja contrário. Continue crendo. Porque certamente o Senhor vai surpreender o seu coração. Coloque a sua fé em ação. Tudo o contrário que está acontecendo na sua vida é para que você possa exercitar a sua fé, colocar a sua fé em ação. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos acrescentar fé, Pai. Para que possamos, meu Pai, fazer como este centurião. Não vivermos por aquilo que estamos contemplando, mas andarmos segundo a tua palavra. Pois a tua palavra é que faz toda a diferença, Pai. Quantas pessoas aqui têm uma palavra, mas colocaram ela de lado, Senhor, porque querem ver com os olhos humanos sinais. Eles não estão valorizando, Pai, a tua palavra. O centurião nos ensina aqui, Pai, com o exemplo dele, a valorizarmos a tua palavra. Porque a tua palavra é quem faz a diferença. Se o Senhor falou, se o Senhor determinou, não importa o que o cenário diz, Pai. Não importa o que os homens falam, não importa o que a medicina está dizendo, o que importa, Pai, é que o Senhor liberou uma palavra e o milagre vai acontecer. Quando o Senhor libera uma palavra, a cura, a restauração, a libertação, Pai, acontece. O teu nome é glorificado e o testemunho é gerado. Ricandaramandaраia. Tem pessoas aqui, Pai, que estão gerando testemunho e precisam colocar a fé em prática e precisam acreditar, Pai, que o Senhor não mudou, mas que o Senhor continua sendo o mesmo, que surpreende aqueles que acreditam em Ti. Pois aqueles que creem no Senhor, Pai, recebem do Senhor o milagre. Aqueles que se aproximam de Ti tem que crer que o Senhor existe. Acrescenta-nos fé, Senhor, porque queremos viver milagres, queremos ver o impossível acontecer. Foi conforme a fé do centurião que o servo dele foi curado, que a nossa fé, Pai, venha também impactar pessoas, Pai, que estão na nossa vida, que estão, Pai, ao nosso lado. Que a nossa fé, meu Deus amado, venha trazer resultados, não somente na nossa história, mas na história daqueles que nos cercam. Acrescenta-nos fé, Pai, porque queremos viver milagres e sabemos que milagres só acontecem na vida de quem tem fé. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui também diariamente, ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo, eu te peço. E falando melhor, Jesus, aos corações dos teus filhos, meu Deus, é em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço. E te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é tempo de ter fé.
Mesmo que tudo seja contrário, faça como este centurião. Coloque a sua fé em ação. Somente uma palavra de Jesus trouxe a cura para o servo dele. A palavra de Jesus pode mudar tudo na sua história. Não seja alguém que fica atrás de sinais o tempo inteiro, como Gideão, mas seja alguém como o centurião aqui, que colocou a fé dele em ação, que disse: somente uma palavra é o suficiente, eu não preciso de muito para acreditar, mas eu acredito que o que o Senhor libera é o suficiente. Se apegue àquilo que o Senhor tem liberado para a sua vida, porque Ele vai surpreender o seu coração. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe este milagre, esta palavra, em nome de Jesus Cristo para a sua vida, declare amém.